dia a todos e a todas, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté. Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa audiência pública que a gente vai tratar sobre a questão do CIMUB, especificamente o IAD, e também algumas questões relacionadas às inscrições e também algumas modalidades de bolsa. Então, declaro aberta essa audiência pública, onde nós vamos debater o tema CIMUB. Compõe a mesa dos trabalhos o profissional, também funcionário da Prefeitura, o senhor Alisson Rian, que é presidente do Conselho do CIMUB, muito importante frisar isso. O Alisson é presidente do Conselho, e também a senhora reitora, a professora doutora Nara Fortes, que acompanha também aqui nessa audiência. E logo em seguida vai ser composto também com a nossa pró-reitora estudantil, professora doutora Mayra. E também a professora doutora Endre Maria Paixão, também que está acompanhando aqui, integra a pró-reitoria estudantil, está acompanhando também com a gente essa sessão. Então, registramos também a importância nessa audiência pública, as pessoas que estão acompanhando aqui pela TV Câmara e também pela internet. Vai ter explanação aqui por nós, né, algum vereador também que queira, até 2 minutos. E depois nós vamos passar aí para os munícipes que estão nos acompanhando em casa ou algum munícipe que queira também falar aqui. Então, você que está acompanhando em casa, pela TV Câmara, você pode mandar os seus questionamentos, basta acessar o www.câmarataubaté.sp.gov.br e no link TV Câmara e clicar Participe ao Vivo. Ou você pode também enviar o seu questionamento pelo WhatsApp aqui da Câmara Municipal no 3625-9525, 3625-9525, e nós vamos ler a sua pergunta aqui, tá certo? Então, para iniciar aqui os nossos trabalhos, já vou fazendo alguns questionamentos ao senhor Alisson. Primeiro eu vou passar a palavra à professora Nara para dar um bom dia e depois para o Alisson, e a gente entra nos nossos questionamentos. Professora Nara. Bom dia, presidente da Câmara, em exercício agora, vereador Douglas, presidindo também a audiência. Agradeço o convite, munícipes, bom dia. O tema é extremamente importante e pertinente. Nós estamos oferecendo bolsa CIMUB para os cursos IAD. A Universidade de Taubaté tem bastante interesse. Essa iniciativa veio dessa Câmara, eu achei isso muito pertinente. A modalidade IAD é uma modalidade que forma alunos com a mesma qualidade que a modalidade presencial. Então, por que não estar inseridos nesse programa? As inscrições, se eu não me engano, elas ainda permanecem abertas para as instituições fazerem as suas inscrições e se cadastrarem. É uma ação nova, né? Então, é a primeira vez que será oferecido. Por isso, no 2º semestre, eu achei isso extremamente importante e quero parabenizar o vereador Douglas, que tem se empenhado muito por longos anos. A sua trajetória com o CIMUB vem antes de vereador, né? Como estudante. Então, nessa luta para manter e melhorar esse programa. Então, acho que é fundamental a formação. Eu falei ontem com o nosso prefeito que a universidade está de mãos dadas com o município, né, de Taubaté para construir, para fortalecer uma educação melhor para os nossos munícipes. Acredito, sim, que a mudança e o sucesso de um município, de uma cidade, de uma nação, comece pela educação. Então, muito obrigada pelo convite para esse debate, estou à disposição e para que a gente possa chegar aí em boas ações e conclusões a partir dessa audiência pública. Quero registrar agora, acompanha o mesmo trabalho, a professora doutora Mayra, que também é pró-reitora estudantil. Passo a palavra para o Alisson para fazer suas considerações, depois passo para a professora Mayra também para fazer suas considerações aqui. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu agradeço também o convite. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui discutindo essa modalidade EAD. É uma modalidade nova, nós optamos, até para não atrapalhar o andamento do processo que já tinha se iniciado antes da promulgação da lei, dela ser sancionada. Então, nós
optamos por permanecer com o processo do Simub EAD no segundo semestre para podermos identificar também como essa demanda é uma demanda nova, para a gente poder saber administrativamente quais ações a gente precisa tomar, né? A gente entende que hoje o número de estudantes EAD cresce a cada dia pela facilidade, pela praticidade, e é importante incluí-la dentro do Simub, dentro dessa política pública de acesso ao ensino superior. Agradeço o Alisson, nosso presidente do Simub. Passar a palavra à professora Mayra, nossa pró-reitora estudantil. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de vir a esta casa e a gente compartilhar sempre essa construção em benefício do munícipe de Taubaté. Destaque, obviamente, essa questão da necessidade, da importância da inserção das pessoas dentro do ensino superior. A modalidade EAD, ela é uma modalidade que favorece, né, essa democracia de acesso ao ensino superior. E, obviamente, que a gente fica bastante contente de participar, considerando que a EAD, a modalidade EAD da Universidade de Taubaté, é uma modalidade de qualidade, de formação e de sucesso. Então, a gente fica feliz pelo convite em construir junto mais essa parceria com o Sistema Municipal de Bolsas de Estudos, na modalidade EAD. Obrigada. Obrigado, professora Mayra. Eu quero fazer umas considerações importantes aqui para o Alisson, aproveitar a sua presença. Primeiro, parabenizar o Alisson, porque essa ideia de trazer o EAD para julho, para não se confundir, foi do nosso presidente, o Alisson, que nós tivemos uma reunião logo no início do ano. Eu venho brigando bastante tempo para o IAD, né, para incluir o IAD no programa de bolsas, e falava com o Alisson aqui, professora, que o recurso que a gente tem hoje disponibilizado, que é aproximadamente quase R$200 mil, a gente consegue atender quase 300 bolsas de estudos IAD. Então, quantos alunos a gente tem hoje no IAD? 1.800. 1.800. Se a gente conseguir com que os alunos, você que está me acompanhando, câmera, por favor, pega bem aqui, isso mesmo. Você que está acompanhando e vai acompanhar essa sessão, essa audiência pública. São aproximadamente quase 300 bolsas, 100% na modalidade financeira, né? Financiamento. E que você, hoje, que quer fazer uma faculdade, é uma grande oportunidade. Você que trabalha, você que está trabalhando e não tem tempo para ser um curso presencial 100%, está aqui a grande oportunidade. Quero agradecer ao prefeito municipal, Saldi, que sem ele, eu vinha discutindo com o Alisson e com os outros presidentes do Simub, a importância do IAD. E quando a gente teve a pandemia, mais do que nunca provou que aquilo que eu falava há 6 anos atrás estava certo, né? E hoje as pessoas estão tendo uma grande dificuldade dos cursos presenciais, porque muitas vezes ela trabalha o dia todo, ela tem uma família e muitas vezes o tempo que ela tem é muito curto. Então o curso IAD, ele ajuda muito. E a Unital tem um curso de qualidade no sentido de atender tanto a questão profissional, essa mão de obra vai ser extremamente qualificada, e vai atender a demanda de mercado, que a gente tem essa demanda de mercado dos cursos IAD. Então você que está me acompanhando, que está falando que a prefeitura, por exemplo, não tem oportunidade, essa é uma grande oportunidade de você fazer uma faculdade com bolsa 100%. Nós estamos aqui falando sobre isso, né? Se você não conseguiu fazer a sua matrícula ainda, tem, professora Nara, está aberta as inscrições da universidade, aonde ela pode entrar para poder fazer sua inscrição. Você tem que pagar a sua matrícula, né, Alisson? Precisa pagar a matrícula para começar o processo de que ele possa concorrer a uma bolsa. E é importante a gente passar essas informações, porque a gente tem um curso IAD na Universidade de Taubaté e que pode ser contemplado essa bolsa.
Sim, vereador, nós temos as inscrições para os processos seletivos e ingressos na nossa EAD, são 4 ao ano. Então, ainda está aberto, você pode começar um novo ciclo, um novo projeto da sua vida com um curso de graduação com 100% de bolsa a partir de agosto de 2022. Então, as inscrições estão abertas, www.unital.br, EAD, né, no site, e você faz a prova e, se passar, né, então faz a matrícula e entra com o pedido de bolsa, faz a inscrição para a bolsa. Inclusive, eu quero pedir para minha assessoria já fazer uma matéria rápida, porque o Alisson trouxe essa informação para a gente de quase R$200 mil em bolsa de estudo. É uma grande oportunidade, né, Alisson? Acho que a gente tem aí para quem quer fazer uma faculdade, professora, quantos cursos hoje a Unital oferece? Quais os cursos, a senhora pode citar alguns, e quantos cursos IAD? 28 cursos em AD, entre bacharel, licenciatura e tecnólogo. Nós oferecemos pedagogia, letras, geografia, física, matemática, contabilidade, administração, educação física, enfim, né, uma infinidade de cursos, e então que os alunos têm a mesma formação, o mesmo diploma. A Universidade de Taubaté, ela não é aquele grupo que só atende a quantidade de alunos, mas sim ela prima pela qualidade. Então, todos os nossos cursos que foram passados pelo reconhecimento, tanto do Conselho Estadual quanto do MEC, receberam nota 5. Então, isso prova a qualidade dos nossos cursos, tanto na graduação presencial, como agora nós estamos falando do ensino à distância, também na nossa EAD. Então, venham, façam, se qualifiquem, que o emprego nas licenciaturas, hoje eu estava lendo uma matéria do Estado de São Paulo, que está faltando professores para o ensino médio, e que o Estado de São Paulo vai contratar emergencialmente professores bacharéis em outras áreas, porque não tem nas áreas de licenciatura. Então, eu registro aqui, as licenciaturas hoje estão empregando imediatamente, inclusive alunos que entram a partir do 2º, 3º semestre já têm estágio nas escolas. Então, estamos precisando de professores, são os professores que fazem a diferença, que nos formam, né? Como médico, como os advogados, como dentista, como fisioterapeutas, como agrônomos, engenheiros, enfim. Então, precisamos de professores. Então, nós temos aí a oportunidade de fazer 100% o curso, não só nas licenciaturas, outros bacharéis, outros tecnólogos, mas é importante chamar a atenção, você jovem, que ainda está na dúvida, venha fazer uma visita e conhecer os nossos cursos da Unital para escolher a melhor profissão. Muito obrigada. Quero registrar aqui Simone Palhares, assessora parlamentar do vereador Bonerges, Rosane Reis, assessora parlamentar do vereador Neneca. E também a presença da minha colega vereadora Elisa, do Representa Taubaté. Eu quero já fazer as minhas considerações para o Alisson, porque a gente falava nos bastidores de uma suplementação do CIMUB. Acabei de sair da prefeitura, inclusive, falar com o prefeito, fiz um requerimento, porque tem bastante gente na lista de espera. Todos os anos eu venho falando isso, né? A gente tem insistido nessa suplementação. E, Alisson, tem uma outra situação que a gente também quer passar para você deve discutir isso no Conselho, que é algumas denúncias que nós já apresentamos para o Conselho, e também uma situação bem particular nessa questão, que é da Bolsa Medicina. Hoje, muitos alunos de outros cursos ficaram fora das bolsas de financiamento. Me preocupou demais e eu, mais uma vez, estou sendo um dente cariado, parece aquele cara chato, vereadora Elisa. Tem que se criar uma modalidade específica para a Bolsa Medicina. E eu queria que o Alisson pudesse falar isso, porque ele já me alegrou. O Alisson está cheio de notícia boa, graças a Deus. Porque há anos, vereadora Elisa, eu venho insistindo dessas questões de bolsa específica para a medicina. Muitos alunos de outros cursos, professora Mayra e professora Nara, ficaram fora. Porque, infelizmente, a carência do aluno de medicina, na verdade, ele é maior, porque o curso custa mais caro.
Mas a carência da pessoa que faz direito, que faz engenharia, as engenharias, que faz, inclusive, outras faculdades, jornalismo, publicidade, também tem a sua carência. As licenciaturas, me preocupa muito das licenciaturas. Então, eu fiz requerimento, já fiz audiência. Olha, essa acho que é a 5ª audiência que eu falo sobre essas bolsas modalidade de medicina. Como a gente tem a modalidade estágio, como a gente tem a modalidade financiamento, como a gente tem a modalidade para deficiente, a gente tem insistido nessa questão da modalidade de medicina. Graças a Deus que uma grande quantidade de alunos de Taubaté tem passado na faculdade de medicina, mas a gente não pode desprezar os demais alunos que também passam nos outros cursos. Me preocupa essas famílias, porque essas famílias também têm as suas carências, vereadora Elisa. E esse ano, se você olhar a lista do CIMUB, é de chorar. Na Bolsa Financiamento só ganhou medicina, nenhum outro curso ganhou bolsa. Por isso que eu estou insistindo com o prefeito e a questão de suplementar o CIMUB para poder tentar pegar outros alunos que ficaram fora do CIMUB. Porque, infelizmente, a situação, se a gente não fizer isso, nós não vamos atender essas expectativas. Então, eu gostaria do Alisson pudesse se manifestar, que já me trouxe notícia boa, mas é bom falar ao público, para a gente avançar nessa questão. Então, realmente, a questão dos alunos de medicina é uma questão preocupante, analisando uma questão administrativa do fundo. Um aluno de medicina hoje, com uma bolsa de 50%, custa anualmente pelo menos 35 mil para o CIMUB. Enquanto 50% de um outro curso também, que é um curso mais elevado, que é um dos cursos mais caros do ensino superior, que seria a medicina veterinária, por exemplo, custa em torno de 12 mil, 50%. Então, é uma diferença muito grande e todos os alunos do CIMUB são medidos pela mesma régua. Todos são medidos pelo índice de carência, né? O CIMUB hoje ele traz esse princípio da igualdade no atendimento, mas se a gente for analisar em questões realmente do valor da renda per capita da família, de quem está sendo atendido, hoje a gente não consegue atender os alunos, os candidatos que realmente possuem uma renda menor, possuem uma renda per capita menor, a gente não consegue, porque todos são medidos pelo índice de carência. E os alunos de medicina, eles estão dentro dos critérios, esses que passaram estão dentro dos critérios do CIMUB, de 8 salários mínimos e os demais critérios estabelecidos na legislação, mas por a análise ser feita única e exclusivamente pelo índice de carência, a gente não pode simplesmente pegar, vamos chamar só 3 de medicina e pular os de medicina e chamar outros. A gente precisa seguir essa classificação. A forma mais fácil da gente conseguir corrigir e atender essa parte, essa questão de uma maneira mais simples seria a criação da modalidade de medicina, né, para a gente destinar e conseguir equilibrar o orçamento, né? Só que é a mesma questão, a gente vai acabar diminuindo consideravelmente as bolsas de medicina, porque a gente vai destinar uma parte do recurso. Para a gente conseguir ampliar e prever um número mínimo de alunos de medicina que possam ser contemplados, a gente precisa de uma ampliação do recurso. Mas isso a gente precisa entender e construir essas etapas primeiro para a gente deixar essa forma mais justa, mais equitária para todos, a gente conseguir conceder bolsas para cursos que são mais baratos, que o índice de carência está mais baixo que de um aluno de medicina, mas aquela família não consegue arcar com um curso de R$1.000, R$1.200, né? Por mais que o aluno de medicina também possa não conseguir arcar com um curso de 7 mil, mas ali tem um salário de 8 salários mínimos, está ali próximo do teto do limite do CIMUB, mas quem ganha ali, que tem a renda familiar mais baixa, a gente não consegue atender hoje, dentro da modalidade financiamento, né? Só para trazer um vislumbre, hoje a gente concedeu bolsa, se eu não me engano, para 26 alunos de custeio, na modalidade custeio 50%, 7 alunos na modalidade medicina, e a modalidade medicina está saindo para a gente quase 200 mil a mais do que da modalidade custeio. Então, a gente traz essa preocupação de administração, porque daí a gente mantém os alunos de medicina, são cursos que duram 6 anos, são cursos que é com uma duração maior que outros cursos, então a gente reserva esse orçamento para mantê-los por mais tempo, então a gente tem menos orçamento rodando disponível para conceder novas bolsas. A gente teve esse ano uma queda
de orçamento para conceder essas bolsas, muito motivado por isso. A gente ampliou o número de alunos de medicina e esses alunos permanecem por mais tempo sendo subsidiados pelo fundo, né? Então, é importante passar isso. Nós já estamos estudando, estamos com estudos um pouco mais acelerados quanto a isso, porque a gente entende que é uma preocupação do andamento e até pela saúde também do fundo. E para a gente poder atingir e contemplar também quem precisa, né? Quem realmente não tem condições nenhuma de tirar ali alguma questão que não vai ser aprovado, por exemplo, num financiamento num banco, porque a sua renda é muito baixa. É muito difícil ter essa aprovação, outras formas de financiamento. Essas pessoas precisam depender do CIMUB e outras ferramentas de outras esferas do poder, né? Então, esse é o nosso intuito. A gente já está estudando, propondo essas mudanças, não só quanto a isso, mas outras correções também na legislação, que a legislação do CIMUB hoje, ela foi crescendo todos os anos, foram ampliando, colocando novos critérios, mas agora começa que alguns desses critérios começam a se chocar. E nisso a gente coloca, obviamente, o conselho ele pode deliberar quanto a casos omissos, mas é importante que a gente tenha isso em legislação, para a gente ter esse respaldo e ter ali registrado. Não, para essa função, é essa ação que tem que ser tomada de acordo com a legislação. Eu quero passar para a professora Nara aqui para fazer suas considerações. Registro a presença da vereadora Vivi da Rádio. A professora Nara tem um outro compromisso e precisa se ausentar, mas é importante as considerações que a professora Nara vai trazer para a gente, inclusive do CIMUB. Eu tenho um outro compromisso, peço desculpa e vou ter que sair, mas a professora Mayra fica representando a universidade, a Pró-Reitoria Estudantil, que é onde que cuida das modalidades de bolsa, e também a professora Mayra faz parte do Conselho Municipal de Bolsa, junto com o presidente Alisson, que eu agradeço e prazer em conhecê-lo, e a gente está sempre à disposição. Eu tenho algumas ideias que a gente pode levar ao Conselho e as discussões que também concordo que nós temos que separar a modalidade de medicina, né? E também eu estava agora conversando com o vereador que a gente tem que reforçar que esse aluno que ganha essa bolsa, tanto ela for custeio como financiamento, ele retorne, depois dos 6 anos de formado, a prestar serviços nos PAMOS, né? Nas UPAs, um ano e meio. Isso acontece muito com as bolsas de mestrado e doutorado que a gente recebe do governo federal ou estadual, para que depois a gente retorne dando aula, fazendo pesquisa na instituição que a gente ganhou a bolsa. Então, acho que é importante isso, inclusive, acho que a gente pode até discutir isso com a Secretaria de Saúde, né? Para que a gente reforce, quem sabe, compartilhe as verbas, enfim, é uma ideia que eu deixo aqui para a modalidade de medicina que tem sido tão procurada e é o sonho de tantos jovens, e eu acho que a gente tem que ajudar a realizar esse sonho, né? Os critérios, presidente Alisson, eu concordo, eles são realmente, referente às outras modalidades, são critérios sérios, são critérios que veem a necessidade financeira, né? As assistentes sociais fazem todo esse acompanhamento, então eu não vejo problema. A questão realmente é da gente aumentar o valor, e eu tenho certeza que o nosso prefeito concorda com isso, então a gente precisa, quando for discutir aí a próxima LDO para 2023, ainda acho que está sendo discutida, né? Para que a gente melhore o orçamento das bolsas e com o retorno. E também eu gostaria que o presidente colocasse aí como é que está sendo o pagamento das bolsas de financiamento. Ela está voltando para o fundo, está sendo reinvestido no aluno. Acho que isso é importante fazer esse acompanhamento, porque nós também temos uma modalidade na Universidade de Financiamento que a gente está refinanciando os novos alunos conforme o pagamento. E claro que tem um índice de inadimplência, mas o aluno aí já está formado e ele precisa ajudar outro colega que quer se formar. Então, acho que são essas as questões, e gostaria de me colocar à disposição a primeira atualização
ou melhor, a grande atualização e reforma da lei. Nós fizemos junto, né, vereador? Ainda quando eu era pró-reitora estudantil, me coloco à disposição. A gente tem uma experiência das necessidades, do perfil do aluno que procura essa bolsa. Me coloco aí para que a gente possa discutir esse novo momento do ensino superior, essas novas necessidades do aluno e que a gente chega muito próximo a essas necessidades. Então, eu acho que é muito pertinente essa audiência. A gente realmente tem que discutir essa modalidade. Há uma expectativa do munícipe em fazer um curso superior e ter uma ajuda, sim, tanto da universidade quanto da prefeitura. E eu acho que nós juntos podemos chegar aí num contexto ou numa solução para esses alunos. Muito obrigada. Agradeço a professora Nara e realmente a gente tinha um problema, professora. Mesmo com a lei agora, a gente tem 2 denúncias apresentadas para o conselho, que deve analisar essas denúncias. Mesmo com a lei, mesmo com todas essas ferramentas, a gente tem pessoas que tentam driblar. Eu fico imaginando quando não tinha lei. Era a farra do boi, não é possível. Porque, vereadora Elisa, só não acredita. A denúncia que a gente apresentou para o CIMUB, não que a pessoa não tenha direito a ir, né? A pessoa pode ir para qualquer lugar do planeta, só não pode usar o dinheiro público depois para poder se vangloriar em outros momentos. Eu espero que eu esteja errado na minha colocação, mas só uma das denúncias, esse aluno foi para vários lugares do planeta, inclusive do outro lado do planeta. Um deles tem Dubai, tem Estados Unidos, tem vários lugares do planeta. E eu falei, meu Deus, se a pessoa tem dinheiro para viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, ela tem dinheiro para pagar o CIMUB. E a gente entregou, porque a rede social entrega as pessoas, né? Então você que vai fazer inscrição do CIMUB aí, fica esperto, viu? Porque a gente entra na sua rede social e mandamos para o Alisson todas as postagens da pessoa, desse aluno, e que teve em vários lugares do planeta, não sei quanto que custou isso. Espero que ele seja um estagiário, né? Mas você vê a veste da própria pessoa, né? A gente que anda com essas roupinhas aqui, departamento, a gente já vê aí as marcas. Infelizmente, tem gente que tenta driblar o CIMUB. Não é a primeira vez que eu apresento denúncia. Está aqui a Simone Palhares, que era presidente do CIMUB. Todos os anos eu apresento denúncia. E que triste, vou contar uma coisa para vocês. As maiores denúncias são os alunos de medicina. Uma aluna, inclusive, de medicina à época, dizia que morava em Taubaté há muito tempo. Aí solicitamos ao colégio onde ela formou, em Pindamonhangaba. A declaração que ela entregava no colégio dos últimos 5 anos era dentro do Village Paineiras, em Pindamonhangaba. Então, a gente tem essas pessoas que tentam driblar o processo do CIMUB ainda. E por mais que a prefeitura, as assistentes sociais, o conselho faça a fiscalização, a gente tem algumas situações que as pessoas tentam driblar. Então, a gente já apresentou 2 denúncias, as 2 denúncias queira eu que seja improcedente, mas a gente tem que apresentar. E mesmo assim, a gente tem que fiscalizar. Então, você que me acompanha pela TV Câmara, pela internet, você nos ajude a fiscalizar o processo. Né? A professora Nara está aqui, testemunha. Eu fui do conselho do CIMUB já fui do Diretório Central do Estudante, já fui do conselho do CIMUB, já fui dos conselhos da universidade. Eu acho uma barbaridade você conceder bolsa, tá aqui a pró-reitora estudantil, para pessoas que têm condições de pagar. Aqui, lógico, todos têm o direito, mas prioritariamente aquele que não tem condições de pagar, ele tem que ser atendido. É ele que é o vulnerável. É ele que a gente tem que atender. Eu fui ameaçado, vereadora Elisa, inclusive de morte aqui há 7 anos atrás, de uma denúncia que eu apresentei para Marilda Prado. Uma pessoa que tinha bolsa 100% do CIMUB tinha acabado de comprar uma cobertura na cidade. E ainda saiu uma reportagem enorme assim no jornal, que ela tinha comprado, vereadora Vivi, uma cobertura aqui na cidade de Taubaté. A Marilda, Deus o tenha em bom lugar, sabe que eu não estou mentindo.
ligou para mim apavorado o Alexandre Ferri, que era presidente na época do Simub, falou: Carbone, eu falei, vocês têm que dar um jeito. Se a pessoa tem dinheiro para comprar uma cobertura, ela tem dinheiro para pagar o Simub. Tá errado. Então, e essas coisas, vereadora Elisa, a gente encontra e é umas coisas que é desesperador. Professora Nara, muito obrigada da sua presença, viu? E eu tenho certeza que acho que a gente sai dessa audiência com uma colaboração da senhora muito grande, principalmente essas considerações do nosso amigo aqui, para a gente, o Alisson, que é nosso presidente, e que me enche de alegria cada ideia dele que traz nessa audiência. Muito obrigado, professora, muito obrigado, viu? Passa a palavra à vereadora Elisa para suas considerações, depois a vereadora Vivi da Rádio. Registro aqui a presença do Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Coletor Tigrão, e Andréa Souza, doutora Andréia, assessora parlamentar do vereador Richardson. Bom dia. Parece que estava passando um filme na minha cabeça, porque eu fiz inscrição para o Simub na minha época e não consegui. Eu precisava e via tanta gente que não precisava tanto, enfim, mas vamos lá. E aí eu vou falar da questão da medicina. E eu já ia, na hora que vocês estavam falando, eu ia pedir se não podia já falar. Mas volto nisso, né? O quanto eu entendo e concordo com essa questão de dividir, né, de ter algum argumento, algum outro critério, ou de repente até um segmento de bolsa diferenciado para medicina, porque eu entendo total a questão dos outros cursos. Cheguei quando a professora Nara estava falando sobre a questão da licenciatura, né? A gente precisa muito de professores mesmo. A procura por esses cursos, infelizmente, são pequenos, perto do tanto que a gente precisa, né? E se a gente for ver, o curso de medicina realmente dá para pagar muitos de licenciatura. Por outro lado, eu fico muito feliz de pessoas que precisam muito e que conseguiram o financiamento da medicina. Então, e fiquei pensando, o vereador Carbone falou sobre a questão de morar no município, né? Eu fiquei pensando, inclusive, de como que a gente conseguiria colocar critérios de moradores de Taubaté, porque eu me recordo, ano passado, a gente fez algumas reuniões com as meninas, com algumas alunas da medicina, aluno também, com o prefeito, inclusive, né? E elas colocando, né, que são da cidade, nascidas aqui, viveram a vida toda na cidade, e do orgulho que é poder ter esse financiamento, que no caso da medicina não é nem o custeio, né, é o financiamento. Então, precisamos, com certeza, fazer um segmento para isso, mas eu também acredito e deveria aumentar o recurso, né? É bom que o prefeito pense também nesse sentido, para possibilitar que sejam contempladas pessoas para a medicina, porque é muito importante e realmente é um curso que é muito difícil. Nem a carência às vezes nem é tão grande perante a outros, mas é um curso muito difícil e inclusive para passar, né? Uma dessas alunas que eu falo e que eu conheço um pouco a história, estudava de madrugada, tudo que tinha de possibilidade de estudar para passar. Então, já é um desafio muito grande passar, né? Então, eu faço coro nesse aumento desse recurso e nessa divisão de segmentos mesmo, né? Para que a gente contemple mais de outros cursos, que é extremamente importante também, mas que a gente também possa contemplar e aí talvez aumentar os critérios, né? Eu fico aqui pensando no colégio da Embraer, por exemplo, que é um colégio que tem bastante, são critérios que trazem os alunos da escola pública, possibilitam que os alunos da escola pública entrem lá, que é mais difícil, né? Então, que a gente consiga pensar e construir critérios bacanas para que a gente contemple também alunos da medicina que não jamais poderiam fazer esse curso, né? E que eu vejo que ele tem sido um curso que está um pouco mais acessível. Eu fiquei pensando, eu já me formei faz um tempo na Unital, alguns anos, mas eu fiquei pensando, na minha época, eu não imaginava que algum adolescente, algum jovem de Taubaté poderia fazer medicina, ainda que fosse financiamento, né? E hoje eu vejo, eu fico tão feliz, porque eu fico pensando em adolescentes que eu conheço, que têm esse sonho, porque a medicina aumentou demais a possibilidade, principalmente para as pessoas com uma renda menor, porque já é um curso bem elitizado há muito tempo, né? Então,
faço coro para que a gente consiga aumentar o recurso e que possibilite ainda para a medicina, mas com certeza que a gente possa também ter mais cursos. E em relação à modalidade EAD, eu penso muito nas mães, principalmente, né? Nas mulheres, mas principalmente nas mães, porque eu lembro que uma amiga minha falava, eu não consigo fazer isso, eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. Eu falo, nossa, mas como que você não consegue montar um quebra-cabeça? Ela falou, com 2 filhos eu não consigo, você vai ter um dia e você vai ver. E hoje eu vejo como que é difícil e desafiador. Então, acho que o curso EAD possibilita muito também que as mães possam fazer, né? E também trabalhadores em geral, né? Que estão aí o dia todo e que às vezes não conseguem ir ao curso presencial, mas consegue fazer na modalidade EAD, porém, o trabalho do dia todo é para sustento. Então, como é que ainda faz um curso, né? Então, também gostei muito dessa ideia do curso EAD. E uma questão que essa semana conversaram com a gente, eu até conversei com a professora Nara rapidamente, é sobre a faculdade o curso ser semestral e o CIMUB é só no início do ano, né? Não tem no meio, enfim. Então, também pensar se teria essa possibilidade, porque aí tem alunos que entram no segundo semestre do ano e não tem essa possibilidade de ter. Não sei... sou bem ignorante nesse sentido, não sei como que é isso, se daí tem que esperar o próximo ano. Então, sempre quem quiser a bolsa tem que esperar no começo do ano. Muito obrigada, e o Alisson sempre muito didático, explica muito bem, eu aprendo bastante, muito obrigada. E bom dia a todos. Bom dia, vereadora. Realmente, a gente tem essa questão dos alunos que precisam, que não têm as condições de arcar com o curso de medicina, né? A criação dessa modalidade não é em nenhum momento para a gente reduzir o acesso dos alunos de medicina, mas sim para a gente trazer equidade para todos os candidatos, que hoje a gente não consegue. Hoje o CIMUB ele vem muito com a questão da igualdade, mas a questão da equidade ainda precisa de alguns ajustes para a gente aprimorar o CIMUB enquanto política pública, né? Então, e a questão do EAD também já vem para isso, essa questão que o EAD não é só pensar numa questão de cursos mais baratos, mas é facilidade também. O candidato, o aluno não consegue ir numa estrutura física presencialmente, às vezes estuda final de semana, faz as aulas da semana inteira no final de semana. A gente entende essa questão. Então, a criação da modalidade EAD, hoje está numa modalidade de financiamento, ela vem para contemplar esses alunos. Hoje, 20% do recurso, né, estipulado por lei, 20% do recurso do CIMUB é destinado para o EAD, né? Hoje, nessa modalidade de financiamento, a gente vai ter agora esse primeiro semestre, a gente vai descobrir como que está sendo essa demanda administrativa, para ver quais são as ações que a gente tem que tomar, de deixar essa questão ainda mais pública, mais divulgada, para a gente conseguir chamar mais alunos, que a gente entende que hoje, pela questão orçamentária que a gente tem, das amarras que a gente tem hoje, por conta das questões das bolsas hoje estabelecidas, dos valores dos cursos de medicina, que como eu expliquei aqui, a diferença muito grande de 26 alunos para custeio, 50% para 7 alunos, 7 não, 12. Eu já me recordo, acho que são menos alunos de medicina, mas o orçamento é muito maior. Então, a gente tem essa questão que traz a modalidade EAD vai trazer também essa ampliação do número de bolsas, que a gente inevitavelmente vem caindo, e a gente vai entrar, sem essa modalidade EAD, a gente entraria num período cíclico de aumentar e reduzir bolsas anualmente. Então, cada ano iria aumentar, outro ano iria diminuir, né? Esse ano a gente já conseguiu atender mais do que a expectativa que a gente tinha. A gente chegou a atender hoje de contratos assinados 50, nossa perspectiva era 30, considerando ensino superior e ensino técnico, a gente conseguiu aumentar para 50, né? A gente teve uma procura principalmente nos cursos de custeio, cursos que acabaram custando menos ao fundo, vamos assim dizer. A gente conseguiu ampliar o número de contemplados, né? Mas a gente precisa mesmo desse fortalecimento da lei, a gente está buscando esse fortalecimento, porque a gente entender que o CIMUB, ele é também, mas não é só
uma ferramenta de realizar o sonho do ensino superior, mas sim uma política pública. Trazer essa questão, conseguir tornar um acesso melhor para cursos de licenciatura, que a gente sabe que tem um retorno para o município muito grande. Pensando em uma questão de setor público, as licenciaturas têm um retorno muito grande para o município, né? Então a gente precisa também conseguir potencializar essa questão. Eu quero citar a questão dos cursos, né, de pagamento com serviço. Hoje tem, mas são poucos os candidatos, né, os contemplados que buscam essa modalidade de pagamento, e muitos acabam não trabalha por 6 meses e depois desiste, porque a gente entende também porque a pessoa precisa ali começar a trabalhar por si só, né? Começar a ter a sua própria renda ali também, e nem sempre consegue conciliar com esse trabalho, né? Então, talvez pensar numa maneira da gente conseguir conciliar e dar esse equilíbrio para a questão do pagamento com serviços com o pagamento em espécie. Quero registrar a presença da vereadora Thalita Cadeirante, registrar a presença do vereador Tigrão, vereador Dentinho, registrar a presença. Eu me lembro muito bem, o Alisson, quando a gente sugeriu também lá atrás esse pagamento com trabalho. E o aluno de medicina, e aí a gente tem que buscar um caminho, porque a gente concorre com o mercado. E quando ele forma, ele não quer pagar em trabalho, ele quer pagar em dinheiro, professora, porque é mais vantajoso para ele. A demanda que a gente tem de mercado, e a gente precisava buscar um caminho que ele pagasse 50% em trabalho, 50% financeiro, se ele assim ele optar, porque hoje ele tem a opção. A lei fala que ele tem a opção de ou ele paga em trabalho, ou ele paga em recurso financeiro, porque é a Bolsa Financiamento. Para critério de conhecimento dos vereadores, até da população, não era assim. O financiamento ele só pagava. E a gente insistia lá atrás, gente, tem que fazer alguma coisa. A pessoa tem que pagar de alguma forma, não só questão financeira, porque tem que devolver isso para a população em trabalho. E aí a gente conseguiu colocar os cursos de licenciatura e os cursos de saúde, né? Todos de saúde estão incluídos no pagamento do financiamento em trabalho. Mas quando a pessoa começa a trabalhar, meio que a gente compete com o mercado, e aí ela vai ganhar lá, 15, 20 mil reais. Aí se ela fizer lá o pagamento em trabalho, ela vai deixar de ganhar os seus 5, 6, 7, 10 mil reais, e acaba a gente não conseguindo colocar esse profissional que acabou de se formar. Para nós é interessante, para poder nos ajudar. Então a gente tem que realmente buscar um caminho. Acho que surgiu essa ideia aqui. Concordo com a fala de Vossa Excelência, vereadora Elisa. Eu acho que o sonho, eu me recordo muito bem quando o presidente do DCE, uma aluna que me procurou à época, o pai, ela era uma filha fora do casamento, e o pai faleceu. E o pai que pagava a faculdade. A professora Nara era pró-reitora estudantil à época. E essa garota, ela precisava terminar a faculdade. Só que daí entrou em inventário. Inventário no Brasil, a senhora já viu, né? Só Jesus na causa. E ela chegou chorando para mim, falou, pelo amor de Deus, eu preciso terminar minha faculdade. Meu pai que pagava, e agora eu não tenho mais meu pai. E a família dele não quer deixar me ajudar, porque daí tudo entrou em inventário. E lá nós criamos a modalidade, uma situação que era um seguro universitário. Então quando o pai falece, ou o mantedor, na verdade, da família falece, a Unital paga até o último ano da faculdade desse aluno. E se ele fica desempregado, ela paga até 6 meses da faculdade desse aluno que ela cobre, que é o seguro universitário. Precisa voltar isso, hein, professor? Já tem ainda? Pode falar. Porque eu briguei tanto, porque nesse modelo, eu fiquei desesperado. Falei, puxa, a gente é uma ideia. E essa ideia da faculdade de Mogi das Cruzes, que eu fui lá em Mogi na época, nem era vereador, e eles já tinham esse modelo lá. Então, acho que a gente precisava também buscar um caminho, e as ideias vão surgindo, a Vossa Excelência colocou, de atender mais esse aluno de medicina também, né? Buscar outros caminhos da prefeitura, e desde o início, não só terminando, mas desde o início,
Por que a prefeitura não pode lançar uma escola da família no final de semana com esses alunos que são estagiários na área de saúde, na área de educação, na área de assistência jurídica, né? Não só esperar ele formar, já usar essa mão de obra agora. A escola da família, tá aí as escolas do município, tem escolas com uma estrutura maravilhosa. Prefeito, eu vou falar para o pessoal da minha assessoria, se vocês quiserem assinar junto, porque eu venho falando isso há bastante tempo, tem que usar esses prédios públicos que ficam fechados no final de semana. Tem escolas, vereadora Thalita, em bairros periféricos da cidade que tem quadra e a quadra fica fechada e não tem nem nada no bairro, só tem aquela quadra daquela escola. Por que não abre aquela escola no final de semana e coloca esses estagiários? Não vamos esperar ele formar, porque muitas vezes até ele formar e tudo mais, vamos usar essa mão de obra agora. Então, acho que é uma sugestão, Vossa Excelência fez um apontamento, que eu acho que é importante. Passar para a professora Mayra, que vai fazer a sua contribuição, que está ali, essa questão do seguro universitário, que eu citei aqui, mas depois eu passo para a vereadora Thalita Cadeirante para falar sobre essa questão do Escola da Família. Nós temos, né, dentro do nosso programa interno de bolsas, uma modalidade chamada Bolsa Demanda e dentro dela o Seguro Demanda. Então, os critérios, né, de vulnerabilidade entram essa questão de perda do emprego, entra do responsável financeiro ou do próprio aluno, entra questões de doenças na família, tudo com comprovação, né, para que efetivamente a gente consiga apoiar nessa necessidade temporária do aluno a continuidade do seu estudo. Então, a gente continua com essas duas modalidades e, então, nesses casos temporários, urgentes e que imprevistos, né, infelizes, assim, que acontecem, a gente consegue dar esse suporte financeiro. Isso está previsto na deliberação anualmente, então, foi muito elogiado, né, até pelo Dr. Sampaio, os critérios da concessão. Então, a gente mantém, porque sabe da importância e realmente do apoio que é indispensável num momento delicado, né, e transitório. Então, sim, a gente continua com a modalidade. Só aproveitando o gancho, você estava falando da Escola da Família, esse era o governo do estado, né, tinha esse projeto. Infelizmente, desde 2019, isso não abriu mais. Me parece, o que a gente tem visto é que parece que eles vão sugerir um novo formato da Escola da Família, mas como era antes, que era interessante, que colocava o aluno no final de semana dentro da escola com apoio financeiro, então tinha a contrapartida dele estar na escola, mas ele tinha o suporte de 100%, né, da sua bolsa. Infelizmente, isso encerrou pelo governo do estado, eles só mantiveram. Depois de 2019, como não abriu o novo edital, eles só mantiveram os alunos que já tinham para a conclusão do seu curso. Mas a gente está na expectativa de que algo novo também do estado venha nesse sentido, porque era uma parceria bastante interessante, todo mundo ganhava, né? O município ganhava, a escola ganhava, o aluno que estava estudando ganhava, e também a gente tinha a oportunidade de tê-los conosco numa formação de qualidade. Então, foi uma coisa bem interessante que precisa resgatar. E talvez um modelo que possa ser repensado e construído pelo município, né? Mas como uma referência do que acontecia no estado, de repente ser pensado pelo município. Nós estamos na expectativa, queremos que venha alguma coisa boa do estado também para a gente poder ser parceiro. Professora, eu fico feliz de continuar isso lá, porque nasceu comigo e a professora Nara, à época pró-reitora. E eu levei para a professora Nara, à época, quando ela era pró-reitora estudantil, esse problema que eu encontrei quando presidente do DCE. Falei, meu Deus, mas a gente precisa resolver esse problema. Inclusive, essa garota está formada hoje, ela sempre fala com a gente, eu fico muito feliz. É uma excelente médica, inclusive. Eu fico preocupado de algumas situações, porque imagina, terminando a faculdade, você perdeu uma oportunidade. É uma tristeza para a família inteira. A gente tem aluno que está terminando, aí ele vai criando uma bola de neve de dívida, depois chega no final não consegue. E eu falava para o Alisson que a gente precisava criar um modelo dentro da Bolsa Financiamento, um modelo parecido com a Escola da Família.
para que os alunos que já têm a Bolsa Financiamento, que eles possam já ser incluídos, dividir a cidade nos programas, nas ações e fazer isso nos bairros da cidade, principalmente os mais carentes. A gente tem aluno de 3º, 4º ano de, por exemplo, orientação jurídica, né? A gente pode colocar os professores e tudo mais, acho que é bem bacana. Vereadora Thalita, Vossa Excelência, palavra Vossa Excelência. E fico feliz, hein, professora? Coisas frutos. Agora o governo do estado, infelizmente é o governo Dória que cortou esse programa Escola da Família, que é maravilhoso. Na minha opinião, leva a comunidade para dentro da escola. Bom dia, presidente, mesa, vereadora, população que nos acompanha pela TV Câmara. Eu queria começar falando sobre a Bolsa Medicina mesmo, a possibilidade dessa criação. Eu sei que essa é uma luta antiga do vereador Douglas, para que a gente tenha uma bolsa específica para a medicina, porque é onde consome a maior parte do orçamento que a prefeitura tem destinado para as bolsas, né? Está sendo mal aplicado o CIMUB nesse sentido, porque aí a gente prejudica outros cursos, mas se a gente também não concede as bolsas para as pessoas que estão inscritas na medicina, elas também não conseguem, então, fazer o curso. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. O que eu queria que fosse registrado aqui por vocês é por que esse ano a gente teve, né, por qual motivo, assim, de forma bem didática, para deixar registrado para a população e para os estudantes entenderem também, porque esse é um questionamento dos estudantes que dependem dessa bolsa, porque os que dependem da bolsa, eles vão atrás, eles se informam, eles leem a legislação, eles ficam achando o furo, porque eles dependem disso. Então, o que eu queria que deixasse registrado é por que o orçamento não mudou, mas o número de bolsas diminuiu. E a gente a gente não teve nenhuma bolsa 100% de custeio esse ano. Então, eu queria que fosse registrado, né, quais foram os motivos, né, quais foram as questões que fizeram com que esse fosse o cenário esse ano. Sobre o CIMUB EAD, eu me preocupo com a questão das pessoas com deficiência. E eu queria já trazer essa consideração para que ficasse sempre no campo da avaliação dos responsáveis. Que é o seguinte, quando eu fui aluna da Unital e eu descobri que tinha a Bolsa CIMUB, né, porque também eu acredito que é algo no qual a Unital e a Prefeitura, no geral, não só agora, mas em outros anos peca, que é a questão da divulgação. Isso tem que ser melhor divulgado. A gente tem um orçamento amplo para divulgação, né, para mídia, para trabalho de conteúdo midiático da Prefeitura. Então, a gente tem que explorar melhor esse orçamento que a gente já usa para divulgações do que a Prefeitura e a Unital tem, para a gente poder divulgar melhor as bolsas. Então, quando eu era aluna, eu descobri no meu 2º ano que tinha o CIMUB e no primeiro semestre eu não consegui participar do CIMUB. O vereador Douglas, na época, já era vereador, eu vim aqui enquanto estudante, munícipe, me orientou, me ajudou. Mas e as pessoas que não têm acesso, né, que têm mais dificuldade para vir aqui? Elas ficam dependendo dessas orientações e muitas pessoas com deficiência ou pessoas em vulnerabilidade social perdem de acessar o CIMUB por conta disso. Então, acredito que essa divulgação, essa orientação poderia ser melhor e ser mais clara. Agora, quanto ao CIMUB EAD, o que me preocupa é em relação à segregação das pessoas com deficiência mesmo. Ontem, o ex-ministro Milton foi preso por estar num esquema de corrupção, né? Mas antes disso, ele já teve diversas falas capacitistas em relação às crianças com deficiência no ensino da rede pública. E ele usava o termo inclusivismo. E esse inclusivismo, ele falava diversas vezes que pessoas com deficiência, crianças ou adultos, atrapalham o ensino numa sala de ensino regular ou até mesmo universitário com pessoas sem deficiência. E esse é o meu medo com uma Bolsa EAD, que as pessoas com deficiência fiquem em casa e não usufruam do ambiente
da universidade, que é um ambiente também social, é um ambiente que a faculdade mexe com as nossas faculdades mentais, então é um ambiente de interação, de integração, e essa é a minha preocupação, né? Então eu já deixo aqui essa minha preocupação para que seja considerado, para que as pessoas com deficiências que venham atrás dessa bolsa não acabem ficando com as bolsas EAD, e que elas possam também participar desse momento, desse movimento que é o ambiente universitário, né? Eu peço isso até porque eu sei que existe uma dificuldade de acessibilização nos prédios públicos, né? Vereador, só mais um minutinho, por favor. Eu sei que existe uma dificuldade para adaptar os prédios públicos, mas isso não pode ficar como uma desculpa para conceder as bolsas EADs para as pessoas com deficiência. Então, eu peço essa atenção e, enquanto fiscalizadora, até mesmo enquanto cidadã, eu vou ficar de olho e em cima disso, porque é algo que eu já venho falando, né, desde o meu primeiro ano aqui. Agora, em relação ao programa Escola da Família, né, eu conversei no dia da sabatina com a reitora Nara, aqui numa audiência mesmo, sobre nós termos um programa municipal. Ela se fez aberta, né, disse que é possível, então eu fiz a indicação e queria até pedir aí a colaboração, a ajuda do vereador Douglas, da vereadora Elisa, para a gente dialogar com a atual gestão, para a gente se articular, porque se a própria reitora disse que é possível, eu acredito que seja questão da gente articular, planejar e ter essa escola da família que, como o vereador Douglas já explanou aqui, vai fazer a diferença não só para as pessoas que vão usar da bolsa, mas para a própria comunidade, né? Porque é um bem geral, todo mundo ganha. São essas minhas considerações. Obrigada. Bom dia, vereadora. Vou explicar a questão do orçamento, tá? Que esse ano a gente teve sim uma mudança a gente não teve uma mudança no valor do orçamento, o orçamento se manteve o mesmo, mas a gente teve duas questões que impactaram no valor disponível para novas bolsas, né? Lembrando que o orçamento do CIMUB, ele é tanto para manter as bolsas que já foram concedidas, quanto para novas bolsas para serem concedidas no exercício. No ano passado, a gente concedeu mais bolsas, realmente a gente teve uma possibilidade de conceder mais bolsas. O que ocorre para esse ano? O primeiro fato é 20% de todo o orçamento disponível para novas bolsas ficou reservado exclusivamente para o EAD. Então, só nisso a gente já tirou quase 200 mil do orçamento, a gente já reduziu 200 mil em bolsas de estudo, que a gente concederia nessa primeira etapa. A gente vai conceder agora no processo do EAD. Então, como a gente teve que fazer essa separação, parece que realmente a gente só concedeu menos e que a gente não está aplicando todo o orçamento. E uma outra questão que também vem impactando, que é uma questão que eu comecei a citar, que tornaria, sem o EAD, a nossa concessão de bolsa, sem mudanças na legislação, como estava até antes da mudança da criação da modalidade EAD. A gente entraria num período cíclico de concessões de bolsas. A gente concederia mais bolsas num ano, menos no outro, mais num ano. Por quê? Porque com a alteração da legislação que permitiu a ampliação de 5 para 8 salários mínimos de participação no CIMUB, a gente teve a entrada de muitos alunos de medicina. Alunos de medicina são cursos de 6 anos. Então, a gente mantém eles por mais tempo. Então, a gente entrou agora com um aluno de medicina que antes, quando a gente entrava, era um valor menor que a gente ficava reservado para os outros anos, e a gente pode ficar até 6 anos mantendo esse aluno de medicina. Então, é menos orçamento que volta ali para girar dentro das novas concessões. É por isso que manteve o mesmo orçamento, mas diminuiu o número de bolsas. A gente tem esse valor reservado para o EAD, para a gente fazer agora, e a gente teve um aumento da despesa que a gente já tinha. Do ano passado, a gente manteve um valor mais alto do que de 2020 para 2021. É por isso que a gente teve essa diminuição no valor para ofertar novas bolsas. Tá? A outra questão do EAD, né? O EAD hoje, na proposta que está na legislação, ele não está direcionado à pessoa com deficiência, é para a população em geral, né? A gente não tem nenhuma segmentação sobre isso. A concessão é de 100% do valor, é uma modalidade de financiamento, foi criada um financiamento para a modalidade EAD. Essa preocupação realmente é uma preocupação válida quanto à socialização das pessoas com deficiência, a gente entende isso. Mas hoje, dentro do CIMUB, não tem nenhuma questão quanto a isso. Nenhum direcionamento quanto à pessoa com deficiência na modalidade EAD.
Hoje a modalidade EAD é a modalidade EAD por si só. A gente não tem aplicação de percentual para a modalidade EAD para pessoas com deficiência. Então, essa é uma matéria que a gente ainda não tem instrumentos, né, e dados para trazer em uma discussão aprofundada aqui no momento. Mas é algo que a gente pode estudar, sim, mais para frente. Até a gente vai descobrir agora administrativamente o quanto a modalidade EAD vai começar a demandar do setor de CIMUB, da secretaria, né, por conta das visitas de assistente social também. Então, essa é uma modalidade que a gente está descobrindo tudo agora. Então, esse semestre a gente vai descobrir e, com certeza, no próximo ano vai mudar muita coisa do que a gente descobriu esse ano, né? Então, a gente continua com essas tratativas para a gente aprimorar cada vez mais. Passa a palavra a vereadora Vivi da Rádio. Bom dia, vereador Douglas Carboni, que preside essa sessão. Bom dia a todos presentes. Parabenizar por essa sessão. Quando se fala em CIMUB, fala-se numa esperança, né, para o aluno que tem tanta dificuldade financeira de poder estudar, de poder ingressar, se formar. Hoje em dia, o mercado de trabalho, ele exige a graduação, isso é fato. Quem não tem está ficando para trás. Antigamente, valia mais a prática, hoje não. Hoje o pessoal realmente olha currículo. Então, a gente tem aí a Universidade de Taubaté, que oferece bastante bolsas de auxílio. O vereador Douglas Carboni fez uma fala aqui que eu acho muito importante, vereador. Mesmo sendo o CIMUB EAD, é importante que haja a participação do aluno, do estudante, com alguma coisa para beneficiar a parte social da cidade. Eu acho que é interessante. Eu acho muito legal aquela bolsa ao trabalho, né, que tem da universidade, que oferece, que meio... Como é que é? Aprimoramento, ela oferece o serviço em troca. Eu acho super legal isso, eu acho motivacional. O aluno, ele está estudando e ao mesmo tempo ele já está pegando experiência na área do que ele está fazendo. Então é uma proposta também de vocês colocarem o CIMUB e a EAD para que a pessoa consiga de alguma maneira, nem que seja de casa, mas somar também para a sociedade. Acho muito legal. Esse CIMUB e EAD, ele vai ter bolsas a partir de quanto, vereador? É bolsa 100%. Ah, ela Todos é só 100%. Só 100%. É porque o curso já é um curso barato. Por isso que eu fiquei na dúvida, tá? A gente tem curso em médio, vereadora Vivi, por exemplo, que a gente estava falando aqui com a professora Nara, que custa em média de R$250 mês. Então, a senhora imagina que um ano inteiro vai custar R$3.000. Então, assim, não tinha como dar uma bolsa 50% nesse sentido, né? É por isso que eu perguntei, realmente não tem sentido. E aí, se pensou em EAD por causa disso, para aumentar o número de pessoas, como a vereadora Elisa colocou, muitas mães, muitas pessoas que trabalham no comércio, muitas pessoas, a gente tem 2 shoppings da cidade, nós temos muitas mulheres que hoje têm as suas atividades e querem fazer curso superior, mas muitas vezes não tem um recurso financeiro. Então, se pensou nessa modalidade para essas pessoas serem contempladas. Excelente, pensamento excelente, isso vai somar muito. Eu só fico triste de tirar um pouco do presencial, né? A gente teria que ter um aporte a mais aí. Tomara que o prefeito está aí conversando sobre a possibilidade de entrar aí 700 mil, né, o vereador Douglas? Vamos forçar a barra com ele para ele entrar, para que não prejudique o curso presencial. A ideia é que ele suplemente mais R$700 mil esse ano. Porque a gente vê muitas pessoas que não conseguem ser contempladas com o CIMUB e que realmente precisam do CIMUB. Então fica essa provocação aí para o prefeito nos apoiar nisso. Mas fora isso, eu quero deixar só os parabéns mesmo. É um incentivo muito legal e que tem a somar demais o crescimento da nossa cidade, inclusive. Obrigada. Quero só fazer uma consideração na fala da vereadora Thalita. É importante quando a senhora traz essa questão, porque agora, por isso que a audiência pública é importante, né? A gente traz essa ideia da Bolsa Financiamento e aí você vai abrindo as caixinhas das necessidades, das alterações, né? Você começa a criar as alterações necessárias e diante da fala da vereadora Vivi, a gente pode casar inclusive com a fala de Vossa Excelência, é colocar que todos que serão contemplados da Bolsa, por exemplo, EAD, prestarão serviços no modelo Escola da Família que a gente tem do Estado. Então quando a senhora traz essa questão, por exemplo, de tirar o deficiente da sua casa, que é importante eles ter a questão prática, social, a interação e tudo mais, eu acho que casa com outra ideia de Vossa Excelência, é colocar todos prestando serviço no Escola da Família, né? Uma Escola da Família municipal, que todos que forem contemplados, até para a dona de casa, para a pessoa que trabalha no comércio, por exemplo, ela trabalha
de segunda a sábado. No domingo ele prestar um serviço numa comunidade aqui na cidade de Taubaté seria excelente, meio período prestando um serviço na comunidade. Então, a gente conseguiria, é uma sugestão, você vê que as ideias vão nascendo, para que a gente possa modalizar, fazer essa modalidade, financiamento, que se aqueles que prestarem o serviço no modelo Escola da Família Municipal, a gente poder atender aí essas expectativas. Mas eu quero solicitar aos vereadores e pedir a ajuda dos vereadores que a gente possa fazer a propaganda dessa Bolsa IAD, porque é nova. Então pode ser que a gente não tenha inscrito, por exemplo, né? É por isso que eu pedi para a professora Nara, e vou pedir aqui para a professora Mayra, que a Unital mesmo faça a sua divulgação interna, nos seus programas, na sua rádio que tem, nos seus canais de comunicação. Pedir, inclusive, a TV Câmara que pudesse fazer uma entrevista direto com a professora Mayra, para que ela pudesse explicar dos cursos IAD, quais são os cursos IADs que os alunos... Aí, Júlio, você deve estar assistindo, o pessoal da comunicação da TV Câmara... divulgar nas escolas, e aí fica um pedido para o Conselho do CIMUB para divulgar nas escolas de ensino médio, né? E também, aonde a gente puder divulgar na prefeitura, usar a comunicação da prefeitura, muito bem colocado pela vereadora, acho que foi a vereadora Thalita que falou, para que a gente pudesse divulgar, porque o número de bolsas IAD é maior que o número de bolsas presencial, por exemplo. E a gente poder contemplar mais gente é mais importante, como você mesmo falou, Alisson, assim. Não é só uma questão social. Quando a gente traz as empresas para Taubaté, que a gente faz doação de área, permissão de uso de área no município, a primeira coisa que a empresa faz é uma avaliação, por exemplo, de técnica, se a gente tem essa mão de obra preparada no município. Os profissionais, quanto de profissionais a gente tem aqui no mercado para poder atender as empresas que vão vir para cá. Então, muito bem colocado por você, no sentido de que quanto mais a gente qualificar essa mão de obra e preparar essa mão de obra, a gente vai ter uma condição melhor de empregar essas pessoas. Então, acho que a sua colocação foi nesse sentido. Quero registrar aqui a presença do vereador Marcelo Macedo. Eu acho que é importante a gente falar isso, e fica essas sugestões, né? E aprimoramento dessas visitas, que a gente possa melhorar. Eu sei que você tem uma dificuldade lá de assistente social, que a gente possa cada ano, sei lá, criar um aplicativo, não mais papel, né? Para que o aluno faça a sua inscrição por aplicativo, né? Uma modalidade nova, e depois o assistente social vai lá, porque, gente, a gente está falando de tecnologia. É impossível a gente ter o CIMUB numa situação que a gente tem hoje. Eles têm poucos funcionários, se desdobram em 50 para dar conta. E que a gente possa criar um aplicativo, aí fica uma sugestão para o CIMUB também, que ele faça a sua inscrição por aplicativo. E que, quando sair o nome dele na lista, aí sim ele entregar para assistente social, quando for fazer a visita, para ele a confirmação dessas informações. Porque a própria assistente social, ela é uma pessoa de fé para avaliar se realmente o que ele falou lá no aplicativo, das informações, o critério social, se foi realmente aquilo que ele informou o CIMUB. Então fica essa sugestão também. E que o CIMUB possa divulgar mais essa questão, por exemplo, do IAD. Alisson. Não, realmente, hoje o CIMUB, a inscrição a ficha de inscrição, toda a questão é feita pelo site da prefeitura, mas ainda tem toda a questão de análise de documentação, que é hoje o que acaba segurando a gente, porque que a gente demora tanto para conseguir conceder. A gente começou algumas discussões de talvez como trazer isso, uma digitalização desse processo. A gente ainda está em umas discussões um pouco iniciais quanto a isso. A questão de divulgação do CIMUB, realmente a gente precisa dar uma fortalecida nisso, né? O orçamento do CIMUB hoje é totalmente para aplicação de bolsas, né? Então a gente dependeria dessas parcerias também para a gente conseguir fazer um projeto de divulgação. A gente já teve algumas tratativas no ano passado, porque
quando a gente fez essas tratativas, não tinha ainda a modalidade EAD, que seria da gente conseguir divulgar nas escolas das regiões. A gente teve algumas tratativas com os CRAS, identificar onde tem a escola que a gente poderia ir lá divulgar, fazer a divulgação, explicar como é que funciona o CIMUB. Eu acredito muito nessa forma de divulgação também nas escolas. Eu acho que acaba sendo mais efetiva para o público que a gente quer atingir ali, que são dos alunos. E muitas vezes a gente sabe que muitos alunos das escolas estaduais acabam não tendo tanta perspectiva de já sair do ensino médio e poder fazer uma faculdade. Então, o nosso intuito, as nossas discussões foram essas, mas daí surgiu a modalidade EAD agora. Então, a gente precisa fazer um estudo para ver como que a gente vai conseguir fazer essa divulgação e também entender se o CIMUB EAD vai permanecer acontecendo no segundo semestre, também a partir do ano que vem, se a gente vai conseguir ter capacidade administrativa suficiente para atender toda a demanda do presencial e do EAD ao mesmo tempo, no mesmo processo, evitando aumentar o tempo de concessão, o tempo do processo de concessão, que a gente sabe que é muito tempo, os alunos acabam ali esperando, muitos acabam não conseguindo fazer o pagamento e acaba não sendo contemplado, mas a gente também não consegue hoje, desse processo tão físico, acelerar tanto esse processo, né? Então a gente está buscando, estudando como que a gente pode fazer isso, sim, todas as alterações, aprimorar mesmo a legislação, né? Entrando nesse caso de pessoas com deficiência, que a gente tem hoje, o CIMUB destina 5% do orçamento para pessoas com deficiência, mas está exclusivo numa modalidade pessoa com deficiência. Por exemplo, a gente não consegue trazer dentro desse percentual pessoa com deficiência alguém para fazer um estágio dentro da prefeitura, porque a lei destina somente para a bolsa pessoa com deficiência. Então, e a mesma coisa para a questão do EAD. Hoje o EAD foi criado somente numa modalidade de financiamento. Dentro da prefeitura, vale ali dentro da secretaria, que a gente tem casos de alunos matriculados, né, por outros programas de estágio, mas que estão matriculados em cursos EAD que estão fazendo estágio ali pra gente. Então, a gente também tem essa demanda de pessoas fazendo curso EAD para também realizar esse estágio, né? Então, o CIMUB, ele tá ali, é uma lei que está desde 2014, essa mais recente, mas ela precisa ter uma reformulação, uma revisão para a gente conseguir alinhar todas as arestas que a gente tem, né? Porque mudando, a educação é muito dinâmica, né? Então a gente precisa estar sempre atualizando, sempre acompanhando. Então essa é um desejo nosso também ali, para a gente conseguir aprimorar. E é como eu falo, sempre fortalecer o CIMUB enquanto política pública, porque não é somente conceder a bolsa de estudo, garantir ali o acesso ao ensino superior. O CIMUB, ele também vai trazer benefícios para o município, que aquele formado, se a gente conseguir, são de licenciaturas, eles muito provavelmente vão prestar o concurso público para trabalhar na prefeitura. A gente tem ali também profissionalizar a mão de obra, as empresas podem se interessar a ver se instalar aqui, porque a mão de obra está mais qualificada. Então, é um impacto, ele não é só um impacto social, ele também tem um impacto econômico muito forte para o município, né? E a gente só vai conseguir atender isso e continuar aprimorando isso, fazendo alterações na lei, corrigindo a lei sempre com uma frequência adequada. Alguém mais quer fazer a consideração? Professora? Bom, eu só gostaria de agradecer, né? Eu acho que foram colocações riquíssimas aqui. A gente vê essa preocupação com política pública, e isso é que transforma, né, a nossa sociedade, é nisso que a gente acredita. Mais uma vez, reiterar a nossa disponibilidade em participar dessa construção. Sou membro ali do Conselho do CIMUB e sigo à disposição, em nome da Universidade de Taubaté, para que a gente também contribua, né, com esses critérios, com essa melhoria desse sistema tão importante para os munícipes, dando aí essa equidade e efetivamente fazendo acontecer uma política pública de retorno, né, à nossa sociedade. Então, sigo à disposição, em nome da Universidade de Taubaté. Obrigada. Quero, então, agradecer a participação dos vereadores e dizer que é muito importante essa audiência. Eu acho que fica anotadas as sugestões aí apresentadas pelos senhores vereadores. Vereadora Elisa, lógico. Eu queria saber rapidinho sobre a questão do EAD, Alisson. Está ainda em fase de inscrição? A gente pode divulgar o CIMUB EAD?
E até quando que é, se tiver? A gente está com o edital, a gente reabriu o edital de chamamento das instituições, que a gente não teve manifestação no período que a gente abriu, se encerrou no dia 15. Então a gente reabriu. Isso, porque o processo do CIMUB é o seguinte: as instituições de ensino se cadastram no CIMUB. A gente teve esse cadastro no ano passado, só que era o cadastro somente para cursos presenciais, porque a gente abriu antes da alteração da lei. Então a gente está nesse processo para cadastro novamente das instituições de ensino aptas dentro da legislação do CIMUB, para oferta de cursos para Bolsa EAD. Então, nisso, como a gente teve que reabrir, a gente vai postergar um pouquinho a data de abertura. A gente iria abrir a abertura das inscrições para a população no dia 4 de julho. Então, a gente vai jogar um pouquinho para frente para a gente ter esse prazo, conseguir todas as questões de divulgação do edital, do tempo de contestação pública que o CIMUB exige de 5 dias. Então, a gente vai deixar a gente vai postergar um pouquinho. Provavelmente deve abrir no dia 11, né? Mas daí a gente vai divulgar tudo certinho. Então, quero agradecer também a presença dos senhores vereadores que fizeram as suas participações, aos munícipes que nos acompanharam pela TV Câmara. Nós não tivemos nenhuma pergunta de munícipe também pela internet. Agradecer a professora Mayra, a professora Nara também, ao nosso presidente Alisson, né, que muito bem didático, explica de forma bem tranquila e a população consegue entender, assimilar muito bem. E a você que nos acompanhou pela TV Câmara e também pela internet, nosso muito obrigado. Fiquem atentos, vai ter inscrição do CIMUB para curso EAD. E você pode ser um dos contemplados com essa bolsa que é tão importante, que faz transformação social na vida das pessoas. Bom dia a todos vocês.